Todos pensam em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Essa frase é do escritor russo Lev Tolstói. O autor de clássicos como Guerra e Paz, Ana Karenina, e obras mais filosóficas e espirituais como O Reino de Deus está em vós. E foi justamente Tolstói que inspirou o homem que conseguiu a proeza de realizar ambos os feitos. Mudou a si mesmo e também mudou o mundo. Mohandas Karamchand Gandhi, que ficou conhecido como Mahatma Gandhi, foi tão inspirado por Tolstói que até batizou sua comunidade agrícola na África do Sul de Tolstói Farm. Outras inspirações de Gandhi também foram os escritos de Henry David Thoreau, especialmente A Desobediência Civil, e Jesus, com foco particular no Sermão da Montanha. Gandhi admirava profundamente os ensinamentos de Jesus e, nas suas próprias palavras, Cristo foi um dos maiores professores da humanidade. Ele nem imaginava que no futuro seria imortalizado em uma frase de Martin Luther King Jr., que diria: Cristo nos deu os objetivos e Mahatma Gandhi nos deu os métodos. Para dar uma noção do impacto e da grandeza de Gandhi na vida dos indianos, o país possui apenas 3 feriados públicos nacionais: o Dia da República, o Dia da Independência e o Dia do Nascimento de Gandhi, 2 de outubro. Eles podem torturar o meu corpo, quebrar os meus ossos, até me matar. Aí, eles terão o meu cadáver, não a minha obediência. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Vamos voltar um pouco no tempo para entender como Gandhi primeiro mudou a si mesmo antes de mudar o mundo. Como ele foi Gandhi antes de se tornar Mahatma, um título em sânscrito que significa grande alma, reservado a poucos na história da Índia. Antes de se tornar o líder pacifista que ficou conhecido mundialmente, Gandhi tinha planos bem mais modestos. Ele só queria seguir os passos do pai, que foi ministro na pequena cidade onde nasceu. Uma cidade que hoje tem o rosto de Gandhi estampado no seu logotipo oficial e que atrai centenas de turistas que querem conhecer o lugar onde ele nasceu. Com o destino político em mente, Gandhi foi estudar direito em Londres, considerando que a Índia era uma colônia britânica naquela época e que o ensino jurídico na Inglaterra podia abrir portas para a carreira pública no seu país. Mas o destino tinha planos muito mais grandiosos. Um dia, aquele jovem que tinha acabado de se formar em direito foi para a África do Sul, que também era colônia britânica, para encarar um dos seus primeiros casos como advogado. Mas, além do trabalho, lá ele acabou encarando o racismo contra os indianos e a brutalidade de divisões sociais que nem imaginava que existiam. Gandhi, que tinha um bilhete válido da primeira classe, foi expulso à força do vagão luxuoso porque era indiano. Veja, Mohandas K. Gandhi, advogado. Estou a caminho de Pretória para defender uma companhia indiana. Às vezes, basta um empurrãozinho para mudar a história. No caso de Gandhi, foi um empurrão no sentido mais literal. Os seguranças podem até ter empurrado ele para fora do trem,
mas acabaram o empurrando também para um futuro de líder espiritual e ícone de um país. Quem não queria ver Gandhi no vagão do trem, hoje seria obrigado a vê-lo, estampando as notas de rúpia na Índia, nas placas de ruas que levam seu nome, nas praças e instituições, nos jornais, na capa da revista Time como o homem do ano. Depois de ser expulso de um vagão de primeira classe do trem e descobrir como era o tratamento que os indianos recebiam na África do Sul, Gandhi lideraria a criação de um congresso, o Congresso Indiano de Natal, com o objetivo de organizar a comunidade indiana e combater o preconceito. Foi na África do Sul também que Gandhi organizou sua primeira passeata de desobediência civil, que marcou o início do movimento Satyagraha, uma palavra que significa literalmente firmeza na verdade, e que talvez você já tenha ouvido falar por ter sido usada para batizar uma famosa operação da Polícia Federal no Brasil. Mas isso é outra história. Apesar do empenho em lutar contra as injustiças enfrentadas pelos indianos, Gandhi não demonstrou, a princípio, a mesma preocupação com os negros sul-africanos. Pelo contrário, em seus primeiros anos na África do Sul, ele até usou termos como incivilizados e selvagens para se referir à população negra. Por conta de suas declarações, muitos historiadores, como Vinay Lal, reconhecem que Gandhi teve, de fato, um passado racista. Nas palavras de Vinay, abre aspas, se alguém perguntasse se Gandhi era racista, a resposta, com base num período específico de sua passagem pela África do Sul, seria sim. Fecha aspas. O biógrafo de Gandhi, o jornalista Ramachandra Guha, também escreveu num artigo no jornal Telegraph India que por volta dos 20 anos de idade, Gandhi era, sem dúvida, racista. Mas que aos 30 e poucos anos, quando ainda morava na África do Sul, ele teria parado de descrever negros como inferiores aos indianos e passou a lutar pela igualdade de direitos. Porém, de acordo com um artigo no The Print, Gandhi teria continuado emitindo opiniões e frases racistas mesmo bem depois dos 30 anos. O artigo traz alguns exemplos de que Gandhi não teria abandonado seus preconceitos raciais e, com frequência, seguia expressando opiniões racistas, chamando os africanos negros de incivilizados e defendendo a separação racial em instituições públicas. Ele teria argumentado contra a mistura racial nos tribunais e no transporte público, buscando melhorar a posição dos indianos, mas não dos negros sul-africanos. O historiador Patrick French escreveu em 2013 que, abre aspas, a forma como Gandhi ignorou os africanos é o buraco negro no centro de sua mitologia santificadora. Fecha aspas. De toda forma, uma citação atribuída a Gandhi, quando ele já tinha adquirido mais maturidade e conhecimento, nos diz, abre aspas, também não acredito em desigualdades entre os seres humanos. A noção de superioridade de qualquer um sobre o outro é um pecado contra Deus e a humanidade. Fecha aspas. Mas além das acusações de racismo, alguns historiadores indianos, como a escritora Arundhati Roy, apontam que Gandhi também teria defendido até o sistema de castas na Índia. As castas dividem a sociedade indiana em uma hierarquia rígida. É muito raro que pessoas de castas diferentes convivam ou sequer se alimentem no mesmo ambiente. Os Dalits, também chamados de intocáveis, que ocupam a posição mais baixa nessa hierarquia, são muitas vezes relegados a trabalhos considerados impuros por lá, como a limpeza de esgotos
e a remoção de cadáveres de animais. Sofrem discriminação e exclusão social durante toda a vida. E o próprio termo intocável vem da crença de que sua presença já poderia profanar ou contaminar membros de castas superiores. Embora a Constituição da Índia tenha abolido formalmente a discriminação por castas e o governo tenha implementado cotas em empregos públicos e universidades para castas inferiores, o sistema e seu estigma ainda persistem na sociedade indiana. Para Arundhati Roy, abre aspas, o maior equívoco que existe é que Gandhi lutou contra o sistema de castas. Isto não é verdade. Ele sempre disse que era o ponto mais genial de toda a civilização hindu. Fecha aspas. Mas essa história de que Gandhi defendia o sistema de castas é bem polêmica e controversa. Quem o defende diz que ele era contra a discriminação dos Dalits. Os respeitava e convivia bem com eles. No entanto, para Bhimrao Ambedkar, um dos Dalits mais importantes da história da Índia, Gandhi não fez o suficiente. Os dois chegaram a se desentender por causa disso. Gandhi, inclusive, fez uma greve de fome porque era contra a ideia de Ambedkar de ações afirmativas, como dar cotas exclusivas para Dalits em eleitorados. Ele achava que isso poderia dividir ainda mais a sociedade indiana. Gandhi se casou aos 13 anos em 1883. Sua esposa, Kasturba, tinha 14 anos. O casamento de duas crianças já poderia entrar na lista de coisas controversas. Mas isso era uma prática relativamente comum em sua casta na época. E o próprio Gandhi, em sua biografia, conta que, apesar de ter ficado muito empolgado com o casamento naquele momento, depois se tornou um crítico do casamento infantil. O jovem casal tinha uma vida sexual normal, dividindo uma cama em um quarto separado na casa de sua família. E Kasturba logo engravidou. 2 anos depois, enquanto seu pai estava bastante doente, Gandhi não resistiu ao desejo por sua esposa. Ao se ausentar para ter relações com Kasturba, seu pai faleceu. Esse episódio o marcou tão profundamente que o fez carregar uma culpa para o resto da vida, se sentindo responsável por não se despedir do pai, por ter se rendido ao desejo. Porém, apesar desse trauma, as grandes polêmicas envolvendo Gandhi foram outras. Nas palavras do premier de estado de Travancore, Mahatma Gandhi seria o mais perigoso e semi-reprimido maníaco sexual. Gandhi tinha uma vida sexual incomum e o sexo era tema recorrente durante suas pregações. Entretanto, de acordo com o biógrafo Jed Adams, autor de Gandhi, Naked Ambition, durante muitos anos, diversos episódios controversos teriam sido distorcidos ou suprimidos para beneficiar a construção da sua imagem de pai da nação. Segundo Adams, Gandhi certa vez disse aos leitores de seu jornal Indian Opinion, abre aspas, é dever de todo indiano atencioso não se casar. Caso ele seja incapaz em relação ao casamento, ele deve se abster de relações sexuais com sua esposa. Fecha aspas. Porém, enquanto isso, Gandhi desafiava essa ideia de abstinência de outra forma. Ele criou experimentos em relação ao sexo. Meninos e meninas eram incentivados a tomar banho e dormir juntos de maneira casta, mas qualquer discussão sobre sexo era severamente punida. Homens
e mulheres eram separados. E o conselho de Gandhi era de que os maridos não deveriam ficar sozinhos com suas esposas e, quando sentissem desejo, deveriam se refrescar em um banho frio. Tais regras, entretanto, não valiam para o próprio Gandhi. Segundo reportagem do Globo, citando o biógrafo Jack Adams, Sushila Nair, atraente irmã do secretário de Gandhi, dormia e tomava banho com ele. Ao ser questionado, o indiano explicou, abre aspas, quando ela está se banhando, eu mantenho os olhos totalmente fechados. Nem sei se ela está nua ou de roupa. Posso dizer pelo som que ela usa sabão. Fecha aspas. Após a morte de sua esposa, mais mulheres passaram a frequentar a cama de Gandhi, ao mesmo tempo em que eram proibidas de dormir com seus maridos. De acordo com Adams, o líder costumava se submeter a provações sensoriais como striptease das suas acompanhantes ou outras atividades sexuais sem contato físico. A prática arranhou sua reputação em vida e muitos, até hoje, duvidam do poder de resistência de Gandhi às tentações carnais e acreditam que ele possa ter tido alguma ajuda dos seus alívios involuntários. Com o passar do tempo, conforme relatado por Adams, Gandhi passou a contar com mulheres mais jovens e atraentes. Sushila, que em 1947 tinha 33 anos, foi substituída na cama por uma mulher com metade da sua idade. No auge da resistência pacífica ao Império Britânico, Gandhi, então, com 77 anos, dividia a cama com a sobrinha Manu. Nós dois podemos ser mortos pelos muçulmanos e devemos submeter a nossa pureza ao último teste e oferecer o mais puro dos sacrifícios. Devemos agora começar a dormir nus, disse Gandhi, que afirmava querer provar aos olhos de Deus ser capaz de estar ao lado de uma bela mulher nua e não ficar excitado. O pacifista chegou a dormir ao mesmo tempo sem qualquer veste com Manu e Aba, esposa de um dos seus sobrinhos. Ele estava com as duas ao ser assassinado em 1948. Gandhi também acreditava na propriedade mágica do sêmen e costumava dizer: aquele que conserva o seu esperma adquire um poder infalível. Cabe ressaltar que Gandhi tomou a decisão pelo celibato e pelos testes de resistência unilateralmente. E essa decisão foi imposta à sua esposa, sem que ela concordasse ou consentisse plenamente. Para piorar a percepção de que o relacionamento era conturbado, de acordo com o site Aventuras na História, Gandhi ainda teria afirmado que não suportava sequer olhar para o rosto de sua esposa. Eu não suporto olhar o rosto dela. Sua expressão é parecida com a de uma vaca dócil e, como muitas vezes acontece com as vacas, me dá a sensação de que, de alguma forma estúpida, está tentando me dizer alguma coisa. Alguns defensores de Gandhi diriam que compará-la a uma vaca seria um elogio, considerando que a vaca é um animal sagrado na Índia. Mas, por esse e outros relatos, não é difícil de perceber uma dinâmica problemática, para dizer o mínimo, entre os dois. Há ainda a controversa história de que, quando Kasturba contraiu pneumonia, Gandhi teria impedido que ela tomasse penicilina por considerá-la uma substância alienígena, o que pode ter dificultado sua recuperação. E não parece ter sido só sua esposa a ter sofrido com alguns atos de Gandhi. As mulheres sofrem com o legado de Gandhi. Esse é o título do artigo de Michael Connellan para o The Guardian, que compartilha outros fatos ocultos difíceis de imaginar.
De acordo com o artigo, Gandhi passou a desprezar o sexo em qualquer contexto e achar que ele só deveria ocorrer para procriação. Mas, ao mesmo tempo, achava que mulheres não deveriam menstruar, por acreditar que a menstruação era uma manifestação da distorção da alma de uma mulher por sua sexualidade. E não para por aí. Quando estava na África do Sul, Gandhi descobriu que um jovem estava assediando 2 seguidoras suas. Como ele lidou com a situação? Cortou o cabelo das suas seguidoras, como se isso fosse evitar o assédio. E de acordo com Michael, assim Gandhi passou a mensagem clara de que as mulheres deveriam assumir a responsabilidade pelos ataques sexuais cometidos contra elas, em mais uma atitude que hoje seria considerada extremamente machista. E esse não seria o único momento em que Gandhi cortaria o cabelo de uma seguidora contra sua vontade, como veremos mais adiante. O artigo continua, nos trazendo informações ainda mais impactantes. Gandhi acreditava que as mulheres indianas que eram estupradas perdiam seu valor como seres humanos. Ele argumentava que os pais poderiam ser justificados em matar filhas que tinham sido abusadas sexualmente em prol da honra da família e da comunidade. Ele moderou suas opiniões no final de sua vida, mas o dano estava feito. E o legado perdura em cada reportagem da imprensa indiana atual sobre uma vítima de estupro que comete suicídio por vergonha. Gandhi também travou uma guerra contra os anticoncepcionais, rotulando as mulheres indianas que os usavam como prostitutas. Até hoje, a Índia ainda enfrenta uma realidade brutal no tratamento das mulheres, com índices elevadíssimos de estupro e violência. A relação de Gandhi com sua esposa foi marcada por controvérsias, autoritarismo e machismo. Mas esses traços de Gandhi não eram notados só na sua relação com Kasturba. Na verdade, Gandhi aplicava sua visão e disciplina tão estritamente que, por vezes, isso se manifestava de forma muito severa, para dizer o mínimo. Um exemplo bem marcante foi quando, durante uma sessão de oração, uma menina Dalit se atrasou. Ao perguntar o motivo do atraso, a menina respondeu, envergonhada, que estava penteando os cabelos. A reação de Gandhi? Ele cortou os cabelos da menina que chegou atrasada. E possivelmente sem o consentimento da mesma. Considerando que era um cabelo que, pelo visto, ela valorizava muito, a ponto de se atrasar para uma oração, porque o estava penteando. Além disso, há uma história em que, durante uma viagem, Gandhi perguntou a hora ao seu filho, e ele respondeu arredondando para apenas 1 minuto. Por não ter dito a hora exata, Gandhi ficou furioso e fez um longo sermão sobre a mentira, mesmo que fosse apenas 1 minuto arredondado. Um episódio que mostra o compromisso que ele tinha com a verdade e a disciplina, mas também ilustra um nível de intolerância que poderia ser percebido como excessivo ou autoritário. E seus traços de intolerância apareciam em algumas outras crenças e posturas. Ele não tolerava, por exemplo, que alguém fizesse uma refeição completa. Isso porque Gandhi via isso como um crime contra Deus e contra os homens. Porque os que comem refeições completas privam seus vizinhos de sua porção. Ele também dizia coisas como: Deus nos livre de que a Índia adote o industrialismo à maneira do Ocidente. Gandhi defendia o que ficou conhecido como a economia gandhiana. Um modelo que exaltava a pobreza e a privação como virtudes. O escritor e Nobel Tagore via essa campanha como um erro fadado ao fracasso.
No entanto, os políticos que sucederam Gandhi preferiram não questionar seus ideais, que acabaram moldando a legislação do país, que até hoje enfrenta a pobreza e a economia pouco dinâmica. Mas apesar de toda essa seriedade e rigor com que Gandhi tratava muitas questões, há uma outra face oculta de Gandhi que contrasta com tudo isso: seu incrível senso de humor e ironia. Um bom exemplo foi a carta em tom jocoso e amigável que Gandhi enviou em resposta às duras críticas de Churchill, como mostramos no episódio sobre o líder inglês. Já que falamos em cartas, vale desmistificar uma história: a de que Gandhi teria chamado Hitler de amigo em uma carta. Na verdade, a história é parcialmente verdadeira. Gandhi realmente começou a carta com caro amigo. É que isso fazia parte do seu estilo pessoal de se dirigir a qualquer pessoa, já que ele afirmava que não tinha inimigos. Mas isso não significa que ele tivesse qualquer amizade com Hitler. O conteúdo da carta, aliás, era uma tentativa de apelar para a paz, na qual Gandhi pedia a Hitler que evitasse a guerra e buscasse uma solução pacífica para os conflitos da época, em consonância com suas crenças pacifistas. Já com Mussolini, Gandhi chegou a expressar publicamente uma certa admiração pela forma como o líder italiano lidou com os problemas econômicos da Itália. Mas jamais apoiou o regime fascista, pois se opunha veementemente ao uso da violência. Isso levou Gandhi a se distanciar de Mussolini, apesar de uma correspondência cordial inicial. Gandhi não conseguiu viver o suficiente para ver o que aconteceria com o seu país livre. Foi assassinado pouco tempo depois da independência da Índia, no meio de uma multidão, enquanto caminhava para sua habitual oração vespertina, por um extremista hindu que o considerava um traidor e não aceitava a partilha da Índia com o Paquistão. Em uma de suas frases mais famosas, Gandhi dizia, abre aspas, "O fraco nunca pode perdoar. O perdão é a característica do forte." Fecha aspas. E talvez considerando tudo o que pregava, de forma até muito rígida, como vimos, Gandhi teria perdoado até seu assassino. Como não sobreviveu para se manifestar, o nacionalista hindu Nathuram Godse foi condenado à morte por enforcamento. Ainda que os filhos de Gandhi tenham solicitado a comutação da pena, tentando seguir o exemplo do pai, que defendia a via da não-violência. Abre aspas. Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Fecha aspas. Gandhi acreditava que a humanidade não era definida por seus erros, suas faces ocultas, mas pela capacidade de superá-los e de ainda assim deixar um impacto positivo no mundo. E você? No que acredita? Se você acha que outras pessoas precisam saber mais sobre Mahatma Gandhi e suas faces, compartilhe esse episódio. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.